O texto Direitos Humanos, Educação e Interculturalidade, que apresenta uma discussão sobre a relação entre esses três elementos no contexto educacional brasileiro, com foco nas teorias curriculares e nos desafios e também na importância da inclusão de uma abordagem intercultural e de direitos humanos na educação. O texto destaca a importância da educação como um meio para promover os direitos humanos e a interculturalidade. A educação é vista como um direito humano fundamental e uma ferramenta essencial para o desenvolvimento pessoal e social. Direitos humanos na educação. A inclusão dos direitos humanos na educação visa promover uma cultura de respeito, igualdade e justiça. É necessário criar currículos, então, para integrar os princípios dos direitos humanos, ajudando os alunos a entender e valorizar a diversidade e a dignidade de todas as pessoas. Educação intercultural. A interculturalidade na educação busca então promover o diálogo e a convivência entre diferentes culturas. É importante que o currículo reflita a diversidade cultural da sociedade, ajudando a combater os preconceitos e a discriminação. Desafios e importância. A implementação de uma educação que combine direitos humanos e a interculturalidade enfrenta muitos desafios, diversos desafios, incluindo a resistência cultural e a falta de formação adequada dos educadores. No entanto, essa abordagem é essencial para construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde todas as pessoas tenham a oportunidade de desenvolver o seu potencial. O documento, então, inclui que é crucial integrar os direitos humanos à interculturalidade no sistema educacional para promover a equidade e também a inclusão. A educação, nesse caso, deve ser um espaço de promoção de valores democráticos e de respeito mútuo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais harmoniosa e solidária. Direitos humanos, os princípios e normas. Os direitos humanos são um conjunto de normas e princípios estabelecidos para proteger a dignidade e os direitos básicos de todos os seres humanos. Originam-se das ideias de liberdade, igualdade e justiça e são reconhecidos internacionalmente como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses direitos abrangem liberdades civis e políticas, os direitos econômicos, sociais e culturais, e visam garantir que todos tenham acesso a uma vida digna e sem discriminação. A educação intercultural, uma abordagem educativa. A educação intercultural é uma abordagem pedagógica que visa promover o entendimento e a convivência entre diferentes culturas dentro do ambiente escolar. Seu objetivo é desenvolver habilidades interculturais nos alunos, como a empatia, o respeito e a compreensão das diferenças culturais. Isso, então, envolve a inclusão de perspectivas diversas no currículo e a promoção de práticas educacionais que reconheçam e valorizem a diversidade cultural dos alunos. Sobre o currículo, os conteúdos e os processos. O currículo é um plano educacional que define o que deve ser ensinado e aprendido nas escolas. Isso inclui conteúdos, métodos de ensino, processos avaliativos e experiências pedagógicas. Um currículo bem estruturado deve ser inclusivo e adaptável, atendendo às necessidades diversas dos alunos e promovendo um aprendizado significativo, que prepare os alunos para uma vida em uma sociedade multicultural. A diversidade cultural, a variedade de culturas. A diversidade cultural refere-se à coexistência de diferentes culturas dentro de uma sociedade. Isso inclui a variedade de tradições, valores, idiomas, práticas religiosas e estilos de vida que os grupos culturais trazem. Reconhecer e valorizar essa diversidade é essencial para a promoção de uma convivência harmoniosa e para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A inclusão. Participação eficaz. A inclusão é o processo de garantir que todos os indivíduos, independentemente de suas diferenças, tenham acesso às oportunidades e recursos educacionais. Na educação, isso significa adaptar o ambiente escolar para que todos os alunos possam participar e se beneficiar do ensino, incluindo aqueles com necessidades especiais, diferentes origens culturais e também contextos socioeconômicos diversos. A equidade, um tratamento justo. A equidade refere-se à prática de oferecer igualdade de oportunidades, ajustando-se às condições para que todos tenham uma chance justa de sucesso. Ao contrário da igualdade, que oferece o mesmo para todos, a equidade leva em consideração as diferenças individuais e busca ajustar os recursos e também os apoios de acordo com a necessidade específica de cada aluno. O preconceito, as opiniões formadas. O preconceito é uma atitude ou opinião formada sem conhecimento suficiente, frequentemente baseado em estereótipos negativos.
Esse julgamento antecipado pode afetar a forma como se percebe e se trata outras pessoas, criando barreiras para a inclusão e promovendo a desigualdade. Discriminação, um tratamento injusto. A discriminação é um tratamento injusto ou desigual dirigido a indivíduos ou grupo com base em características pessoais, como raça, gênero, orientação sexual e religião. Pode se manifestar de diversas formas, como exclusão social, oportunidades desiguais e também o assédio, e tem um impacto negativo significativo sobre as vítimas. A formação de educadores, a preparação profissional. Formação de educadores envolve a preparação e desenvolvimento de professores e também os profissionais da educação para suas funções pedagógicas. Inclui tanto a formação inicial, com cursos e treinamentos, quanto a formação continuada, que visa atualizar e aprimorar as competências dos educadores ao longo de sua carreira. As políticas educacionais, algumas diretrizes governamentais. As políticas educacionais são diretrizes e ações definidas pelo governo para organizar e também regular o sistema de ensino. Elas abrangem aspectos como currículos, recursos, métodos de ensino e avaliação, e têm o objetivo de garantir a qualidade de educação e também a equidade no acesso às oportunidades educacionais. Esses conceitos são interrelacionados e também são fundamentais para compreender a dinâmica de inclusão e respeito à diversidade nas práticas educativas. A integração desses princípios no contexto escolar, ele é essencial para promover uma educação que valorize tanto a igualdade quanto a diferença. A interculturalidade, um processo de interação e diálogo. A interculturalidade refere-se ao processo de interação e diálogo entre diferentes culturas, com o objetivo de promover a convivência harmoniosa e o respeito mútuo. É mais do que simples coexistência de culturas diversas, envolve a construção de pontes e a superação de barreiras culturais. A prática da interculturalidade no ambiente educacional encoraja os alunos a aprender sobre e também a valorizar as diferenças culturais, desenvolvendo habilidades para interagir e colaborar com pessoas de diferentes origens culturais. A curricularização, a inclusão do currículo escolar, é um processo de integrar determinados conteúdos, temas ou práticas específicas no conteúdo escolar. Isso pode incluir a inclusão de temas relacionados à diversidade cultural, o direito humano ou a educação ambiental. O objetivo, então, é assegurar que esses tópicos sejam abordados de forma sistemática e estruturada ao longo dos anos escolares, permitindo que os alunos desenvolvam uma compreensão abrangente e crítica sobre esses assuntos. A transversalidade, que é a integração de áreas de conhecimento. A transversalidade é uma abordagem pedagógica que integra diferentes áreas do conhecimento e temas ao longo do currículo, de forma interligada. Em vez de ensinar disciplinas isoladamente, a transversalidade busca conectar conteúdos de diferentes matérias, promovendo uma visão mais holística e também interdisciplinar. Por exemplo, um projeto de mudanças climáticas que pode envolver ciência, geografia e até matemática, permitindo que os alunos vejam essa interconexão dos conhecimentos. A inclusão educacional, o acesso igualitário à educação. A inclusão educacional é o ato de garantir que todos os alunos, independentemente de suas características ou condições, tenham acesso igualitário e também afetivo à educação. Isso envolve adaptar o ambiente escolar e os métodos de ensino para atender às necessidades de todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência, diferentes origens culturais e contextos socioeconômicos variados. A inclusão vai além da presença física do aluno na escola. Garantir sua participação ativa e o acesso à oportunidade educacional são equivalentes. As competências, os conhecimentos, habilidades e atitudes. As competências referem-se ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que o indivíduo precisa para desempenhar eficazmente em todas as áreas específicas ou também situações. No contexto educacional, o desenvolvimento de competências visa preparar os alunos para enfrentar desafios e resolver problemas de forma mais eficaz. Isso inclui competências cognitivas, como pensamento crítico e a resolução de problemas, as competências sociais, como comunicação e colaboração, e competências emocionais, como empatia e autorregulação. O pluralismo cultural, a valorização da coexistência cultural. O pluralismo cultural é o reconhecimento e a valorização da coexistência de diversas culturas em uma sociedade. Essa perspectiva encoraja a celebração das diferenças culturais e promove a igualdade entre as culturas presentes em uma sociedade.
No ambiente educacional, o pluralismo cultural implica a inclusão de diferentes perspectivas culturais no currículo e a promoção também de um ambiente onde todas as culturas sejam respeitadas e valorizadas. Pedagogia crítica, o desenvolvimento da competência crítica. A pedagogia crítica é uma abordagem educativa que visa desenvolver a consciência crítica dos alunos sobre as realidades sociais e políticas. Baseada em teorias de pensadores como Paulo Freire, essa abordagem encoraja os alunos a questionar e analisar as estruturas de poder e desigualdade presentes na sociedade, promovendo uma educação que não apenas transmite conhecimento, mas também fomenta a capacidade de pensar criticamente e agir para uma transformação social. O multiculturalismo, valorização das múltiplas culturas. O multiculturalismo é uma perspectiva que valoriza a presença e a contribuição de múltiplas culturas em uma sociedade. Essa abordagem reconhece e celebra a diversidade cultural como um recurso enriquecedor, promovendo políticas e práticas que garantam a inclusão e a participação de diferentes grupos culturais. No contexto educacional, o multiculturalismo se reflete na criação de um ambiente que reconheça e respeite as diversas origens culturais dos alunos, promovendo a aprendizagem e também a compreensão intercultural. A contextualização, a adaptação dos conteúdos. A contextualização é um processo de adaptar os conteúdos educativos à realidade e ao contexto dos alunos, tornando o aprendizado mais significativo e também relevante. Isso envolve considerar o ambiente escolar, a cultura e também a economia que está envolvida os alunos, ao planejar e ministrar o ensino. Ao contextualizar o currículo, os educadores ajudam os alunos a conectar o aprendizado com suas experiências de vida, facilitando a compreensão e aplicação do conhecimento de forma mais eficaz. O empoderamento, fortalecimento das capacidades. O empoderamento é o processo de fortalecer as capacidades e a confiança dos indivíduos para que possam participar ativamente da sociedade e tomar decisões informadas. Na educação, o empoderamento envolve fornecer aos alunos as ferramentas e também o apoio necessário para que eles desenvolvam essas habilidades como autoconfiança e autonomia. Isso pode incluir a promoção de um ambiente de aprendizagem que valorize a voz dos alunos e ofereça oportunidades para que eles exerçam um papel ativo em seu próprio aprendizado e no contexto social. Esses conceitos ajudam a compreender como a educação pode promover uma sociedade mais justa, respeitosa e equitativa, refletindo as tensões e também desafios entre a igualdade e a diferença na prática educacional. O multiculturalismo assimilacionista. Definição: essa perspectiva defende que as minorias culturais devem adaptar-se e integrar-se à cultura dominante da sociedade onde vivem, promovendo então a uniformidade cultural, onde todos compartilham os mesmos valores, as normas e práticas culturais da maioria. Isso pode levar à perda da identidade cultural das minorias e não valoriza a diversidade. Ela tem uma integração unilateral. Os grupos minoritários são incentivados ou obrigados a adotar a cultura majoritária, o que pode resultar na perda de aspectos importantes da cultura das minorias, e promove uma cultura homogênea em vez da diversidade cultural. Por exemplo, políticas educacionais que não incluem ou valorizam as línguas e culturas dos alunos das minorias, exigindo que todos os alunos aprendam e se comportem segundo a cultura dominante. O multiculturalismo diferencialista ou monoculturalismo plural. Essa perspectiva reconhece e aceita a existência de várias culturas dentro da sociedade, mas também essas culturas são separadas e distintas. Com o objetivo de preservar as identidades culturais das minorias, promovendo a coexistência pacífica sem uma integração total. Isso pode resultar em uma segregação e falta de interação entre diferentes grupos culturais, dificultando a formação de uma sociedade mais coesa. Algumas características, como a separação cultural. As culturas coexistem, mas com pouca ou nenhuma interação. As culturas são respeitadas e mantidas em suas formas originais. Aqui nós temos um paralelismo, onde cada grupo cultural vive paralelamente aos outros, sem uma influência mútua significativa. Como, por exemplo, bairros étnicos em grandes cidades,
onde cada comunidade mantém sua própria escola, igreja ou os outros serviços, com pouca interação com outras comunidades culturais. Multiculturalismo interativo ou interculturalidade. Essa perspectiva promove o diálogo e a integração entre as diferentes culturas, visando a construção de uma sociedade mais integrada e harmoniosa. Tem o objetivo de fomentar o respeito mútuo e a valorização das diferenças culturais, incentivando a troca de experiências e também conhecimento entre os grupos. Ela promove a inclusão e a colaboração, ajudando a construir uma sociedade onde todos os grupos culturais podem coexistir e também contribuir igualmente. Com algumas características e integração e diálogo, as culturas não só coexistem, mas interagem e aprendem uma com as outras. A diversidade cultural aqui é vista como um recurso positivo e há uma troca bilateral onde todas as culturas envolvidas são enriquecidas. Por exemplo, projetos escolares que incentivam a troca cultural através das atividades, projetos colaborativos e currículo que inclui e celebra as múltiplas culturas. Ao abordar essas perspectivas, o autor busca oferecer uma base teórica para discutir como a educação pode lidar com a diversidade cultural de uma maneira que promova a inclusão e também o respeito mútuo.